Boa tarde, professor Paulo Miguel. Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane. Eu sou aluna do curso de Gestão Financeira, módulo 2, e estou aqui para apresentar o meu trabalho do projeto integrador. Neste segundo módulo, foi decidido que nós faríamos um trabalho que envolvesse, que falasse sobre os impactos da pandemia na economia, e a partir desse tema nós desenvolvêssemos, né? E eu escolhi o tema Impactos da Pandemia na Economia, a priorização dos serviços essenciais pelas famílias brasileiras. E nós temos um problema, né, referente a esse assunto, que seria a dificuldade de adequar as finanças a uma nova realidade imposta pela diminuição da renda familiar, né? Porque as famílias foram pegas de surpresa, o mundo foi pego de surpresa por essa pandemia que nos atingiu em 2020 e que os seus efeitos, né, ainda duram até hoje, em algumas situações. E então, como que essas famílias elas teriam que trabalhar para adequar as finanças a essa nova realidade, né? Então, esse foi o motivo da escolha do meu tema e esse problema, como adequar as finanças a uma nova realidade, que foi imposta a muitas famílias, pessoas ficaram desempregadas, em alguns casos, os trabalhadores tiveram sua renda reduzida, e isso, como que isso afetou nas famílias brasileiras? A minha justificativa, a escolha do tema foi baseada na necessidade da sociedade brasileira em focar nos gastos considerados essenciais durante a pandemia, né? Como eu já falei aqui, eu escolhi esse tema porque foi algo que muito foi divulgado, né, principalmente pela mídia, que foi a necessidade das famílias adequarem a sua renda, né, e a sua nova realidade, que foi imposta pela pandemia. Então, nós tivemos diminuição da renda, né, pessoas que tinham seus empregos de carteira assinada e precisaram reduzir os salários porque a jornada de trabalho diminuiu. Muitos precisaram trabalhar de casa, né, no home office, e isso acabou reduzindo, né, o salário de algumas pessoas. E, em alguns casos, as empresas tiveram que acionar aquela lei que possibilitava o empregador reduzir o salário do funcionário, que o governo iria complementar. Pessoas que ficaram desempregadas, isso também foi uma realidade que afetou muito o país e o mundo. Pessoas precisaram, né, deixar os seus empregos, foram demitidas porque as empresas não podiam abrir, em alguns casos, né, quando não era considerado serviços essenciais, muitos locais precisaram fechar as portas e, com isso, muitos empregadores não tiveram condições de manter o salário dos funcionários em casa. Então, houve muitas pessoas desempregadas. Os microempreendedores individuais, que foram proibidos de sair às ruas para vender seus produtos e serviços devido ao risco da contaminação. Isso foi um fator também muito relevante, porque muitas cidades ainda, principalmente a do interior, tem muitos microempreendedores que saem às ruas para vender o seu trabalho, os seus serviços no dia a dia, e eles foram também muito afetados pela pandemia, porque se o comércio, né, que já é algo regulamentado, não podia abrir, em alguns casos, na maioria dos casos, exceto serviços essenciais, quem diria os microempreendedores, né, que muitos montavam suas barracas nas ruas, mercados municipais, eles precisaram parar de vender nas ruas devido ao risco de contaminação, e isso afetou muito a renda dessas pessoas. Esses foram alguns dos fatores que tornaram a priorização dos serviços essenciais tão necessária. Como o meu foco é a família brasileira, né,
devido à diminuição da renda, ao aumento do desemprego, foi necessário que as famílias se adequassem a essa nova realidade e precisou que as famílias realmente focassem no que era essencial para o dia a dia familiar. Seja porque alguns se viram desempregados, ou seja porque tiveram redução salarial devido à diminuição da jornada de trabalho, a verdade é que todos precisaram reavaliar os seus hábitos de consumo durante a pandemia e rever os conceitos do que seria essencial e o que seria supérfluo, para que a realidade fosse adequada ao momento. Aí nós temos alguns dados, em uma pesquisa que o IBGE realizou, eles constataram que 55% dos entrevistados tiveram uma redução de renda durante a pandemia, 46% desses entrevistados necessitaram do auxílio emergencial, 21% declararam que em algum momento acabou o dinheiro para as compras, ou seja, mesmo apertando, né, diminuindo o consumo dos supérfluos, essas 21% dessas pessoas entrevistadas disseram que em algum momento durante a pandemia acabou o dinheiro para fazer compra do essencial para casa, e 6% disseram que precisaram reduzir o número de refeições diárias, né? Isso é um número que assusta, porque nós já vivemos num país que existe muitos casos de pessoas em extrema pobreza. Então, você imagina você ainda ter que reduzir, né, o número de refeições diárias por conta da diminuição da renda. O que mais sofreu mudanças foi a maneira como a população consome, desde itens básicos como comida e higiene, até filmes, livros e bens duráveis. Tudo precisou ser reavaliado para que as famílias pudessem reorganizar a vida financeira, priorizando o que seria de maior necessidade e deixando de consumir itens que não eram considerados tão importantes. Então, o material que eu pesquisei, ele focou ali, né, nos itens básicos que a população passou a priorizar e consumir mais, que seria a parte de comida e higiene, né? A parte de TV também paga, ela passou a ser uma realidade para algumas famílias que precisaram até o consumo pelo streamer, né? Que são os aplicativos tipo Globoplay, Netflix, Amazon Prime. Eles tiveram um aumento de consumo nesse período da pandemia, porque as pessoas passaram a ficar mais em casa, né? E precisava de distração. Mas, assim, a comida, ela naturalmente aumentou o consumo, né? As pessoas, as famílias precisaram focar mais no que era necessário, e isso foi a comida, porque também houve um aumento pela comida, porque em muitos casos, pessoas que trabalhavam em fábricas não almoçavam em casa ou não jantavam em casa, ou pessoas que estavam sempre fora de casa durante o dia, almoçavam na rua. Então, nesse isolamento, que as pessoas passaram a ficar o tempo todo em casa, fazendo todas as refeições, café da manhã, almoço e janta, então, naturalmente, aumentou também o consumo de comida. Então, isso foi mais um motivo pelo qual as famílias precisaram priorizar a parte da alimentação. Então, eu tenho mais alguns dados aqui que, segundo a Agência Brasil, cerca de 6.000 famílias foram despejadas durante a pandemia por não conseguirem arcar com as despesas de aluguel, né? Esse foi um fator também que muito interessante, porque algumas imobiliárias elas aplicaram uma redução no valor do aluguel durante o período da pandemia, teve algumas que chegaram a reduzir cerca de 50%, de 30% a 50% do valor do aluguel, mas mesmo assim nós temos esses dados aí da Agência Brasil, que cerca de 6.000 famílias foram despejadas durante a pandemia por não conseguirem cumprir com seus contratos de aluguel. Outro dado interessante foi que as escolas, né? Muitas escolas fecharam, principalmente aquelas que trabalhavam com a faixa etária de creche até 3 anos,
que não é, no caso, até hoje nós temos uma lei que as crianças, a partir de 4 anos, são obrigadas a estarem na escola, matriculadas, mas de 3 anos para baixo, não. Então, nessa faixa etária de 2 a 3 anos, que é considerado creche, houve muita redução, pais e mães que tiraram as crianças das escolas, e isso acabou afetando muito as pré-escolas, que muitas delas sofreram esse baque, não conseguiram continuar abertas e tiveram que fechar. Isso foi um dado muito interessante também, que dentro dessa priorização do que era essencial, muitas famílias brasileiras tiraram os seus filhos das escolas particulares, né? Porque o fato foi que muitas escolas não conseguiram manter o estudo online tão bom quanto presencial. Isso afetou também. Então, as famílias passaram a pensar que se em casa os filhos não estavam tendo um suporte adequado, então vamos colocar no público, que pelo menos nós não vamos estar gastando dinheiro com isso, vamos ter da onde economizar para o essencial. Então, essa é uma realidade que aconteceu muito, muitas escolas tiveram redução no número de alunos devido a essa questão, né? Ao fato das famílias precisarem priorizar alimentação, remédio, né? Muitas pessoas passaram a cuidar mais da saúde dentro do possível, a priorizar medicação e alimentos. Então, tirar os filhos da escola particular e deixá-los temporariamente no público foi também uma das atitudes que as famílias encontraram aí para poder reduzir os gastos que não eram considerados na primeira prateleira de importância. Então, algumas propostas de solução para que haja uma readequação no que é necessário, no que é prioritário para uma família. Nós temos algumas atitudes que podem ajudar a diminuir até a cortar de vez esses gastos supérfluos. Fazendo um diagnóstico financeiro, anotando tudo que gasta, cafezinho, gorjetas, durante o período de 30 dias. Né? Essas dicas para tentar diminuir os gastos supérfluos é feita por um especialista, né, na área, educador financeiro, e que você precisa ele diz que você anotando aqueles gastos que você considera até pequenos, você vai na padaria, compra 10 pães ali, 1 litro de leite, já foi R$ 12. Você vai no mercado para comprar uma lata de leite para o filho e não anota. Então, assim, essas despesas elas precisam ser contabilizadas para que no final do mês você consiga ver se aonde você teve um excesso, para que você possa tentar cortar no próximo mês e assim diminuir os seus gastos que não são tão necessários. Evitar gastos estimulados por promoções é algo que nós somos muito consumistas disso, principalmente hoje com a internet. As compras online, elas estão aí, a compra online ela é uma realidade, não só ela aumentou durante a pandemia, mas a compra online ela já é uma realidade que há muitos anos já está aqui, né, no país e no mundo, que isso facilita, você não precisa ir para a rua para poder ver as vitrines, se as vitrines estão com lojas, se as vitrines estão com promoções, você abre o seu celular e você já tem ali um leque de opções, né, de promoções diversas. Então, que você evite gastos estimulados por essas promoções, porque com certeza isso vai afetar no final do mês no planejamento familiar. Não utilizar cartão de crédito com limite além do valor do salário. Isso acontece muito. Pessoas ganham R$ 1.500 e faz um cartão de crédito de R$ 2.500. E aí gasta aquele todo limite e quando chega na hora de pagar, não tem o valor para pagar, né? Porque o cartão de crédito ele é um acessório que pode nos ajudar em alguns casos de você parcelar um produto mais caro, uma geladeira, uma TV, mas precisa que o limite, o ideal, para não passar, não ter a tentação de passar do valor que você recebe, o ideal é manter ali um crédito menor do que o que você ganha.
Economizar nas contas básicas, diminuindo o tempo de banho, apagando luzes e desligando TVs quando não estiver sendo usada, né? Muitas pessoas não têm esse controle de tempo de banho, né? Isso faz muita diferença, você reduzir aí 2, 3 minutos no seu tempo de banho, você vai economizar energia, apagar as luzes dos cômodos que não estão sendo utilizados, desligar a TV, né? Quantas pessoas às vezes estão na cozinha e estão com a TV ligada sem ninguém estar assistindo, isso também é um fator que pode ajudar na economia. Ir ao mercado com listas de compras, evitando compras desnecessárias, né? Isso também é muito importante. Você ter ali um controle, manter uma lista para comprar o que realmente é necessário. Antes de uma compra, se perguntar se realmente você precisa daquilo, porque se você fizer essa pergunta, você pode deixar de comprar aí, de repente, 70% das coisas que você, né, está ali para comprar. Se você fizer essa pergunta, você pode descobrir que aquilo ali realmente não é necessário. Isso vai te ajudar a economizar. Carona compartilhada, né, foi um item também muito utilizado durante a pandemia em algumas cidades grandes também, como São Paulo, onde há o rodízio de placas. Você usar essa carona compartilhada ajuda a economizar. Usar o transporte público também, a fim de evitar gastos excessivos com combustível. Todos esses fatores são fatores que podem aí estar ajudando na hora de reduzir esses gastos supérfluos. E as minhas considerações finais dentro desse cenário, né? Todo da adequação financeira das famílias brasileiras. Dentro desse cenário da necessidade de uma autoavaliação, fica como aprendizado que precisamos nos preparar para toda e qualquer circunstância, principalmente para as que dizem respeito à vida financeira familiar. A pandemia pegou muitos de surpresa, sem reserva de dinheiro para suprir as necessidades, as dificuldades que esse período de isolamento trouxe. Mas usando de estratégias básicas de reeducação financeira, é possível praticar uma vida mais adequada à realidade de cada lar. E é isso. Fomos pegos de surpresa, a pandemia, de certa forma, ela não deu avisos, principalmente aqui no Brasil, muitos não acreditavam que chegaria, e ela chegou, pegou todos de surpresa, saiu fechando estabelecimentos, fechando escolas, fechando lojas, e é uma realidade que mudou o modo de pensar de muitas pessoas e muitas famílias. Então, que isso sirva de aprendizado para que as famílias, as pessoas possam se precaver para o dia de amanhã, porque nem sempre o dia de amanhã vai ser bom, né? Então, isso veio também para nos trazer esse ensinamento, que é preciso pensar no dia de amanhã com mais cuidado, principalmente no que se diz respeito à vida financeira familiar. E é possível, sim, nos adequar a essa nova realidade. Isso vai deixar a nossa vida financeira mais saudável. E eu tenho aqui as minhas referências bibliográficas, que são os materiais que eu utilizei de apoio para a minha pesquisa. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima.